Olá! Recursos naturais. Das 7,2 bilhões de pessoas que vivem no planeta, apenas 3 bilhões têm qualidade de vida, e isso inclui a água, em que 500 milhões vivem em áreas onde o consumo de água excede os recursos hídricos localmente renováveis. Tem a poluição, o desperdício, a falta de saneamento básico, sem contar chuvas que inundam cidades ou a estiagem e a seca. O estado de São Paulo registrou em 2014 e 2015 o maior período de estiagem nos últimos 70 anos e chegou a usar o volume morto do sistema Cantareira, ou seja, a última reserva de água para o abastecimento. Mas que lições ficaram dessa situação? Como lidar com as questões de saneamento para preservar reservatórios que poderiam abastecer milhares de pessoas e as futuras gerações? Será que elas têm essa preocupação? Vamos ver nos melhores momentos do Meu Ambiente da 4ª temporada, que trata de recursos hídricos. E você ainda vai conhecer um grupo de estudantes que tem essa preocupação e foi premiado em uma feira de ciência e tecnologia. Acompanhe! A água é um tema que precisa de discussões constantes para que este bem seja preservado e possa abastecer as gerações futuras. O Brasil, pela primeira vez, vai sediar o Fórum Mundial da Água, que acontecerá em Brasília. E desde já, o Meu Ambiente deixa esse chamado para a participação de todos. O planeta pede socorro. A Terra tem 7 bilhões de habitantes e muitos problemas. O pior deles é a intensa exploração de seus recursos naturais. Diariamente, milhões de pessoas usam a água de forma inadequada, desperdiçando esse líquido tão precioso. Mais da metade do planeta não possui saneamento básico, o que faz com que as pessoas não tenham acesso à água em quantidade e qualidade. Muitos debates são realizados para buscar soluções para este problema, e o Brasil terá o orgulho de sediar pela primeira vez o maior deles, o 8º Fórum Mundial da Água, que acontecerá em março de 2018 em Brasília. Salvar o planeta está em suas mãos. Cada gota de água significará uma nova vida, uma nova esperança. Participe, discuta e transforme o futuro de toda a humanidade. Falando em transformar o futuro da humanidade, alunos de uma escola estadual de Campinas, preocupados com a questão do desperdício de água, apresentaram um projeto científico que foi premiado em uma feira de ciências que aconteceu em Recife. O projeto foi realizado no primeiro semestre de 2017 com uma turma de 33 alunos do ensino médio da Escola Estadual Culto à Ciência. Intitulado Da Nascente Água Corrente, a história e o destino de uma mina, o trabalho foi apresentado na 13ª Fenecite, a Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia em setembro, na capital de Pernambuco, Recife. Premiado em 2º lugar na categoria Meio Ambiente, o projeto recebeu credenciamento para participar em julho do ano que vem da 9ª Milset Amlat, a Expo Ciência Latino-Americana que acontecerá no Chile. Matheus lembra o que deu início à pesquisa. Quando escutamos um barulho muito alto perto da nossa cantina, vindo ao lado do nosso auditório. Quando fomos verificar, havia uma canaleta e estava escoando um número excedente, muito grande de água. Observando um pouco mais, era um cano que puxava de uma bomba, que ficava em um poço, que extraía toda essa água. Nesse desenrolar do projeto, nós perguntamos, por que isso está acontecendo? Pois são muitos litros de água a serem desperdiçados. Mas esse problema começou há muitos anos. Fotos antigas do terreno mostram o alagamento da área e o aterramento para a construção do auditório em 1974. Quem lembra um pouco dessa história é o senhor José, funcionário que trabalha na escola há 23 anos. Quando eu cheguei aqui, ela já funcionava, sabe? Aí o engenheiro que fez os projetos na época, ele falou para mim, José, essa mina, ela brota lá debaixo da igreja
João Jorge. Então ela passa debaixo da cidade e brotou. E como é baixo aqui, a água brotou tudo aí. Então, como era um pantanal, eles foi terrando para fazer o campo, o ginásio, o teatro e o Benedito Sampaio, que era tudo água, sabe? Uma reforma em 2006 canalizou a água para reservatórios e o excedente passou a ser utilizado. Atualmente são 2 caixas. Em uma delas, 2 reservatórios de 20 mil litros cada, que armazenam a água da mina que serve para banheiros, jardinagem e a limpeza, e um de água potável. Uma outra menor acondiciona mais 20 metros cúbicos. Mesmo assim, ainda é época em que a água é jogada para a rua. Aqui é o palco do auditório da Escola Estadual Culto à Ciência e bem abaixo de onde nós estamos fica uma nascente. Em época de chuva, todo o fosso fica alagado com as águas da mina. Após a pesquisa histórica, foi hora de quantificar a água desperdiçada com um hidrômetro industrial doado por um pai de aluno. Rodrigo, que já foi premiado no ano passado em um projeto sobre carvão ecológico, vê de forma positiva a iniciação científica no ensino médio. Nós poderíamos muito bem ter visto a água vazando aqui na canaleta e ter falado, poxa, barulho é da água. Mas não, nós fomos investigar o porquê da água, né? Aí nós descobrimos da mina, da bomba, nós fomos no acervo fazer pesquisa, né? As orientadoras falam do papel do professor nos projetos das disciplinas eletivas. O resultado para nós ele tem sido muito proveitoso. Esse é o segundo grupo que a gente tem participando de um evento, de uma feira de ciência e tecnologia, mas nós temos assim outros alunos aqui na escola que estão contagiados por essa ideia. Culto à Ciência sempre foi uma escola de destaque e nós vimos durante muitos anos o Culto à Ciência deixar de estar na mídia por conta das conquistas. E é muito legal ver essa volta. A atuação da direção é essencial para o sucesso de trabalhos como esse. O papel da escola é incentivar, né? A primeira parte é essa. Agora, a segunda parte é o mais complicado, que são os patrocínios, né? Porque a escola pública não conta com verba. Então, nós precisamos de verba, de dinheiro, né? Essa é a segunda maior desafio da escola. Com credenciamento para exposição de ciências no Chile, o grupo precisa de patrocínio e de passar a pesquisa para uma nova etapa. O e-mail e telefones que aparecem no vídeo é para quem queira cooperar com esses jovens cientistas. Nós precisamos de patrocínio e no trabalho nós também precisávamos, para embasar mais, teoricamente, o trabalho de uma análise química que chama ICP-OS, análise de metais pesados na água para a gente verificar se a qualidade da água é tudo aquilo que a gente pensa. Qualidade da água, um ponto importante na questão da escassez deste produto. Em Americana, a poluição da represa do Salto Grande é uma preocupação. Uma comissão especial de estudos da Câmara Municipal da cidade busca soluções políticas para a despoluição do reservatório, que recebe as águas do rio Atibaia e poderia abastecer mais de 40 mil pessoas. O Atibaia abastece 13 municípios a montante de Americana, ou seja, antes de chegar na cidade, que fica a quase 38 quilômetros de Campinas. E é lá, logo após passar por Paulínia, que o rio Atibaia junta-se ao Jaguari para formarem o rio Piracicaba. Em Americana fica a represa de Salto Grande, com 9,3 quilômetros quadrados, totalizando quase 10% da área urbana. Ela foi formada em 1949, com o represamento das águas do Atibaia para a instalação de uma usina hidrelétrica. Às margens nasceram 2 famosos espaços de lazer, a Praia Azul e a Praia dos Namorados, muito visitadas, que recebiam até excursões. Mas hoje, a represa é um dos pontos mais poluídos da bacia PCJ, pois recebe todas as impurezas despejadas pelos municípios por onde passa o rio. Por isso, este ano, vereadores de Americana formaram uma comissão especial de estudos para a despoluição da represa de Salto Grande.
Em maio, eles estiveram na Câmara de Campinas pedindo apoio para sensibilizar o Ministério do Meio Ambiente, visando a liberação de verbas para resolver o problema. Unindo esforços à causa, o presidente Rafa Zimbaldi, que é ex-presidente do Parlamento Metropolitano, sugeriu que os vereadores apresentassem um requerimento pedindo a criação de uma frente parlamentar para que o tema fosse discutido pelas câmaras da RMC. Os vereadores de Americana estão se movimentando. Eu sugeri aí o debate dentro do Parlamento Metropolitano para que os 294 vereadores da nossa região metropolitana, aqueles que são atendidos pelo Rio Atibaia, exatamente para se unir e cobrar aí o Ministério do Meio Ambiente, a própria Presidência da República, para que tenha esse investimento aqui na nossa cidade. Rafa também apresentou uma moção lida na 29ª reunião ordinária que apelou para a liberação de verbas do PRODES, o Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas do Governo Federal. E nós viemos em Americana, à beira da represa do Salto Grande, para falar sobre esse trabalho da Comissão Especial de Estudos da Câmara Municipal aqui da cidade sobre a despoluição dessa represa. E eu estou aqui com a presidente da comissão, a vereadora Maria Giovana. Vereadora, por que vocês inicialmente pensaram nessa comissão? Qual é o objetivo dela? Bom, essa comissão é uma união suprapartidária dos vereadores aqui do município que visa discutir esse importante recurso hídrico para a nossa cidade e para toda a região em termos de desenvolvimento econômico. Então a gente resolveu se unir para buscar saídas e também fiscalizar a nível regional como é que está sendo aí o tratamento de esgoto dos outros municípios que acabam afetando a nossa realidade. São décadas de esgoto decantado no fundo da represa. De que forma os municípios que também dependem do Rio Atibaia acabam prejudicando aqui a saúde da represa e, em consequência, também os moradores da cidade de Americana? Bom, os municípios a montante que não têm um tratamento de esgoto adequado acabam parando toda essa poluição aqui. A gente acaba sendo um tratamento de esgoto a céu aberto, porque a poluição acaba decantando bem aqui na região da nossa represa. E é por isso que a gente, em outras questões ambientais, temos que ter essa conscientização em nível regional, porque não tem fronteiras as questões do meio ambiente, né? O vereador Rafael Macris, que é relator da comissão, fala da recepção das câmaras da região na luta pela despoluição da represa. Bom, a visitação em todas as câmaras municipais que contribuem direto ou indiretamente com a poluição do Rio Atibaia foi muito importante. Nós fizemos visitas aí em praticamente 12 cidades, fomos muito bem recepcionados em todas elas, abordando sempre essa questão ambiental e o problema principal, que é o despejo de esgoto não tratado no Rio Atibaia ou com algum tratamento que não seja o mais adequado. Nós conseguimos coletar uma série de informações desses municípios, discutir a respeito de algumas situações, bolar uma moção padrão de apelo ao ministro do Meio Ambiente, que também destinamos ao Ministério do Meio Ambiente lá em Brasília, relatando o problema que nós temos aqui, e foram surgindo uma série de conversas, uma série de ideias, fomos também conscientizando cada grupo de vereadores dentro das cidades e eles também vão cooperar com o nosso trabalho daqui para frente. Em Campinas, o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Legislativo lembra que esta é uma preocupação antiga. Em 1989, no meu primeiro mandato de vereador, eu coloquei um artigo na lei orgânica do município de Campinas que o município ficava obrigado, no prazo de 10 anos, a tratar 100% do seu esgoto. Em 99, Campinas tratava apenas 5% do esgoto. Isso demandou uma ação do Ministério Público que resultou num TAC, um termo de ajustamento de conduta, que a Prefeitura e Sanasa celebraram com o Ministério Público e apresentou esse plano de saneamento que vai ser concluído agora com a última estação de tratamento de esgoto, Boa Vista, que vai dotar Campinas da capacidade de tratar 100% do seu esgoto. Assim como Campinas, todos os municípios deveriam ter essa obrigação de tratar o seu esgoto, porque continuar jogando o esgoto in natura nos corpos d'água prejudica a vida do rio e acaba trazendo problemas como a represa de Salto Grande, que ele armazena todo o lixo, o resíduo que vem com a água,
dificultando a capacitação, tornando mais caro o processo, exigindo mais produtos químicos, né? Então hoje a responsabilidade pelo cuidado e gestão da água, ele é compartilhado. Praticamente na nossa região todas as indústrias já fazem o tratamento de efluentes, né? Já cuidam de lançar os efluentes industriais pós-tratamento. Se houver algum outro caso irregular, a CETESB tem agido, tem atuado. Agora a gente precisa sim que os municípios, as prefeituras façam isso. É claro que para isso exige investimento, né? Aí o Ministério das Cidades, o próprio governo do estado tem que pensar em alternativas de canalizar recursos para que os municípios consigam também fazer essas obras de infraestrutura. O ideal seria que aquele reservatório não tivesse recebido toda a carga poluente que ele recebeu durante décadas de vários municípios que a gente fala que são a montante, né, que vem antes daquele ponto e que a água vai chegando, os poluentes vão chegando e vão parando ali naquele reservatório. Hoje, o que a gente tem no lodo, né, aquele sedimento que fica no final, né, da represa, ele é muito poluído e tem muitos metais pesados. Então, a gente não consegue fazer uso dessa água com os sistemas de tratamento que a gente tem hoje, convencionais. Campinas é uma das cidades que teve que se adequar à crise hídrica que aconteceu em 2014 e 2015, pois depende do sistema Cantareira, que naquele período usou o volume morto para abastecer a Grande São Paulo e os municípios das bacias PCJ, período em que muitos deles tiveram que racionar a água. Desde então, aqui na cidade teve início um estudo para a construção de um reservatório de água bruta, chamado Projeto Nosso Cantareira. Em março de 2017, o Decreto 19.451 desapropriou áreas num total de cerca de 3.600.000 metros quadrados, onde será o represamento das águas do rio Atibaia, que hoje abastece 95% da cidade. Nós estamos no Centro de Controle Operacional da Sanasa e é a Adriana quem vai explicar para nós sobre o projeto Nosso Cantareira. Adriana, eu queria que você explicasse um pouquinho desde o início, lá em 2014, quando Campinas decidiu que era hora de ter um reservatório. Bem, nós decidimos justamente porque nos anos de 2014 e 2015 atravessamos a pior crise que a gente registrou ao longo dos anos. E essa crise nos levou a buscar alternativas. E a alternativa foi justamente ter um reservatório de água bruta que nos dê autonomia. Em outubro de 2014, o nosso prefeito abriu um chamamento público para que as empresas entrassem com projetos que viabilizassem essa autonomia de recursos hídricos. E esse foi o nosso projeto. É um barramento no rio. Nós represaríamos toda uma área, essa área é bem extensa, na verdade são 1.630.000 metros quadrados que vão represar de espelho d'água e a gente teria um reservatório no próprio Atibaia e com esse represamento a gente teria autonomia para 70 dias de uma parada, de uma grave crise que a gente atravesse, a gente teria condição de atender o município de Campinas. Esse represamento está num local bastante estratégico, porque ele pega uma parte da área de preservação ambiental de Sousas, a gente estenderia essa área de preservação, faríamos todo um projeto de manejo, melhoraríamos as condições ali, então a gente conseguiria, além de ter a autonomia de abastecimento, melhorar as condições do rio naquela região. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara fala da importância dessa independência para Campinas. Você ter sistemas de reservação de água no período das chuvas é fundamental para garantir a segurança hídrica, principalmente por conta das mudanças climáticas que têm provocado o que a gente chama de eventos extremos. Em época de chuva chove muito, às vezes concentrado em determinada região, causando estragos, e no período de seca, a estiagem que a gente tem percebido, estiagens cada vez
mais prolongadas. A atual outorga do direito do uso das águas do sistema venceria em agosto de 2014, mas devido à maior crise hídrica registrada no estado desde 1930, com as mais baixas vazões dos afluentes, esse prazo foi estendido por 2 vezes. Primeiro, para outubro de 2015 e o segundo para maio deste ano. O processo foi dividido em 9 etapas, o que inclui consultas públicas pela internet, reuniões técnicas e audiências públicas, uma delas realizada na Câmara de Campinas. E em 31 de maio, 2 resoluções foram publicadas, trazendo a renovação da outorga de operação do Sistema Cantareira. O Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, composto por municípios e empresas, é uma associação privada sem fins econômicos e que participou amplamente das discussões que levaram às principais alterações do texto da nova outorga, levando em consideração que o sistema tem uma capacidade de 33 metros cúbicos por segundo. Considerando a disponibilidade hídrica do sistema Cantareira, eu acho que nós conseguimos uma outorga boa. Não vou falar para você que foi ótima, mas ela foi boa. Mas ela tem um tempo curto de vida também. Por quê? Em função das demandas da nossa bacia. Então eu diria a você que a construção de novos reservatórios, a interligação do sistema Jaguari lá no Vale do Paraíba com o sistema Cantareira, tá? Mais as construções das represas de Macaco Branco, de Amparo e também do reservatório de Campinas, com certeza, com estas obras, nós conseguiríamos suprir a nossa demanda. Obviamente, a nova outorga do sistema Cantareira deu um grau de segurança para a nossa região, na medida em que a gente conseguiu garantir pelo menos 10 metros cúbicos por segundo nos períodos de seca, e garantindo nos pontos de captação de água, como o caso de Campinas, o volume de 5 metros cúbicos por segundo, que é o mínimo necessário para que não haja problema com a captação da água para a cidade. O Meio Ambiente foi até a barragem do Atibainha, em Nazaré Paulista, e percorreu córregos que formam um rio, até o momento em que ele se transforma em um grande reservatório de água. Nós estamos bem perto da barragem do rio Atibainha. E o que se percebe é que, apesar da crise hídrica ter sido superada, as margens demonstram que a represa não está em sua capacidade máxima. Algumas mudanças já estão em prática quando se fala em preservação das águas. A gente esqueceu da crise, a gente acha que estiagem é só nesse período, ali de abril até setembro, que nós estamos passando agora. Nós estamos com uma falta de chuvas na nossa região, as médias abaixo do esperado para o mês, e a gente acha que é só nesse período, depois chove, janeiro chove, dezembro chove e tal. E é isso que a gente aprendeu com a crise, que muitas vezes a gente vai ter um verão que pode não ser chuvoso, como aconteceu entre 2014 e 2015. Não choveu quando a gente esperava que fosse chover, a gente não teve ajuda de São Pedro. E como estava muito estreita, hoje a gente tem uma gestão gota a gota dos recursos hídricos, a gente viu que se passasse por um evento extremo que fosse acima do esperado, historicamente, que todos os meteorologistas, ninguém conseguiu prever esse evento extremo, a gente poderia ter problemas. As ações em vários setores tiveram que ser revistas. Desde que a gente passou pela crise hídrica de 2014 e 2015, que foi a pior, de que se tem notícia na nossa região, acho que nós aprendemos muitas coisas, Uma delas foi de que a partir de agora a gente nunca sabe quando é que nós vamos ter uma próxima crise, nem qual vai ser a intensidade dela. Então a gente precisa estar preparado de qualquer forma para enfrentar qualquer tipo de evento extremo, seja de muita chuva ou de muita escassez, porque temos aí as mudanças climáticas,
o planeta todo está, né, em crise, então a gente precisa cuidar muito bem dessa água, né, da água que dela depende toda a vida, né, não só para a gente, para o nosso consumo, mas para a produção de todos os insumos, de todos os bens que a gente tem disponível hoje, como também para a alimentação, então para a agricultura. A agricultura demanda muita água, você precisa ter recurso para investir em equipamentos, mas também para garantir que a agricultura continue a produzir alimentos e utilizando a água necessária, sem desperdício.